Olá, turma, aqui é o professor Valdivino, segundo bimestre, oitavo ano, Geometria. Vamos começar agora o conteúdo de Geometria do segundo bimestre. Vou me sentar para que eu possa desenvolver os exemplos com vocês e dando sequência no vídeo. Bom, pessoal, agora que eu já estou aqui sentado, acomodado, vou explicar para vocês e o nosso conteúdo de hoje, oitavo ano, é congruência de triângulo, tá? Congruência de triângulo. Pessoal, o que é congruência de triângulo? Duas figuras são congruentes se sobrepostas seus pontos coincidirem. O que ele quis dizer com isso aqui, pessoal? Por exemplo, o ponto A está aqui e o ponto T está aqui, ó. Então, se eu pegar essa figura aqui, colocar ela aqui em cima dessa outra e coincidir o mesmo ponto e os mesmos lados, significa que ela é uma congruência. Congruência significa igualdade, né, pessoal? Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho esse lado aqui, ó, AB, ele vale 6. Tem esse lado aqui, AC, ele vale 8. E tenho esse lado aqui, BC, ele vale 10. Congruência de triângulo, pessoal, a gente representa pelos ângulos. Você pode ter identificação. Eu prefiro colocar essa vírgula como fosse um tracinho aqui, ó. 1, 2 tracinhos e 3. Por quê? Porque eu vou analisar isso aqui com a outra figura. Para que eu localize o vértice dessa figura corresponde com que vértice do outro. Por exemplo, esse lado aqui, esse vértice aqui, ó. O vértice A, qual é o correspondente dele? Coincide com ele, é o T. Percebeu? Esse U, quem é o que coincide com ele? É o B. E o V, quem é que coincide com ele? É o C. Então vejam que o lado AB ele terá o mesmo valor que o TU. O lado AC ele terá o mesmo valor que TV. E o lado BC ele terá o mesmo valor do que o V. Entendeu? Isso é congruência de triângulo. Então, o que eu quero dizer? Que o triângulo ABC ele é congruente, igual ao triângulo TUV. Tudo bem? Bom, pessoal, agora dentro da congruência existe casos. São 4 casos que nós temos que memorizar, que olhar para a figura e saber aplicar. Primeiro caso que nós temos é lado, lado, lado. Porque vocês sabem, nós estamos falando isso em que? Triângulo. Triângulo é uma figura de 3 lados e 3 ângulos. Então veja aqui o exemplo. Olha só o que diz o lado, lado, lado. 2 triângulos são congruentes se os 3 lados forem respectivamente iguais. A palavra congruente significa igual, né? Então veja aqui, ó, você tem o lado AB, ele é igual ao lado GH. Você tem aqui o lado AC, ele é igual ao lado GI. Você tem aqui o lado BC, ele é igual ao lado HI. Então significa que o triângulo ABC, ele é igual, congruente ao triângulo GHI. Tudo bem? Nós estamos analisando lados. Então você vai ver. Ah, professor, e se um lado fosse diferente? Não tenha congruência. Para que tenha congruência do lado, você tem que analisar os 3. Se olha de uma figura e localiza onde é que está o outro e veja se são iguais. E vice-versa. É por isso que eu disse para vocês. Porque, pessoal, não fica achando que a figura vai vir sempre perfeita como está aqui, não. Não, nunca vai vir assim. Por exemplo, essa figura aqui, ó, eu poderia ter mudado ela. Tá vendo que o Vzinho A tá lá em cima e o T também? Eu poderia ter pego o T e colocado aqui para baixo. E aí você tinha que analisar a congruência dos lados devido ao ângulo. É por isso que a gente identifica com 2 ou com 3. Porque você vai olhar para o ângulo e volta, veja o lado dele. E é assim que você olha para o ângulo e veja e volta o lado dele. E aí você compara os dois valores. Se forem iguais, esse lado é congruente. É o mesmo que aconteceu aqui. Ó. Se eu pego o ângulo A, qual é o lado que está oposto a ele? É o 5. Então você vai lá no G. Quem é o lado que está oposto a ele? É o 5. Viu que são iguais? Esse lado é congruente. Olha agora o ângulo C. Quem é o oposto a ele? É o 3. É o lado que mede 3. Vai para o I. Qual é o oposto a ele? É o lado que mede 3. São iguais os dois? Então eles são congruentes. Agora você vai e procura o B aqui. Ó. Quem é o lado oposto a ele? É o 4. Procura o H. Quem é o oposto a ele? É o 4 também. Tá vendo que os lados têm a mesma medida? Então significa que esses dois triângulos são iguais. São congruentes. Isso é a relação de lado, lado e lado. É o primeiro caso. Segundo caso, pessoal, nós temos o famoso LAU. O que é o LAU? Lado, ângulo e lado.
Então, você vai olhar para um lado, logo em seguida você analisa o ângulo e olha o lado dele. Ok? Então, ó, dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e um ângulo formado por eles iguais. Congruente, né? Bom, turma, então vamos aqui no nosso exemplo. Olha bem, nós estamos analisando o LAU. LAU significa lado, ângulo e lado. Olha aqui o lado. Olha aqui o ângulo. E olha aqui o lado. Pessoal, uma coisa você pode ter certeza. Sempre o ângulo, o LAU, vai ter o ângulo entre meio os dois lados, beleza? Se eu tivesse esse ângulo aqui, você ia analisar esses dois lados aqui, ó. Se eu quisesse esse ângulo aqui, você ia ter que analisar esses dois lados aqui, ó. Então, ok? Então, o LAU, você vai analisar os dois lados que entre eles tem um ângulo. Por isso que é chamado de LAU. Lado, ângulo e lado. Então, vamos analisar? FG. O lado dele mede 3. HI também mede 3. Então, o lado combateu. É congruente. Agora, vamos ver o ângulo. O ângulo G e o ângulo R. Tá vendo que tem o mesmo valor, 40? O ângulo também combateu. São iguais. E agora o lado. GH e RS. Tá vendo que tem o mesmo valor? Então, significa... Pessoal, vamos mudar um pouco. Vamos dizer que esse 7 tivesse aqui, ó. Ele já não era congruente. Ah, professor, mas tem os mesmos números, certo? Mas não está no mesmo lado. Se o 3 está nesse lado aqui, o outro também tem que estar. O 7 está na base, no outro também tem que ser na base, ok? Eu já vi livros que ele só troca os valores de posição e pergunta para o aluno se bateu. Gente, tem que bater. Não é os valores que tem que ser os mesmos que esteja na figura, não. Ok? Ele tem que ser os mesmos e, além de ser os mesmos, tem que ter o mesmo lado. Ok? Porque se eu pegar essa figura aqui, ó, colocar em cima dessa daqui, você vai ver que o 3 vai estar em cima do 3, o 40 em cima do 40 e o 7 em cima do 7. Isso sim é congruência de triângulo. Terceiro caso agora. Terceiro caso é o famoso ala. Entendeu? Lado, lado, lado é o primeiro caso. O segundo caso é lado, ângulo e lado, que é o famoso LAU. E o terceiro caso é o ala. Ok? Porque é lado, é ângulo, lado e ângulo. Aqui, ó, ângulo, lado e ângulo. Dois triângulos são congruentes quando tem dois ângulos adjacentes. Ai, professor, surgiu uma palavra nova. O que é adjacente? Adjacente, pessoal, ele está junto. Ele depende daquele lado para ter ligação com o ângulo. Ou vice-versa, ok? E o lado formado por eles são iguais. Então, vejam aqui, ó. Vejam bem, é ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Então, qual é o primeiro ângulo que nós temos aqui? Não é 20? Aí o segundo é lado. E o terceiro é ângulo. Por isso que é ala. Ok? Olha aqui, ó. Ângulo, lado e ângulo. Tudo bem, pessoal? Então, quando isso acontece, significa que esses dois triângulos são iguais. Essa aqui, pessoal, é só a representação, tá? Isso aqui é só a representação simbolicamente. O triângulo WYX é igual ao triângulo DEF. O quarto caso, pessoal, é lado, ângulo e ângulo oposto. Olha bem, lado, ângulo e o ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes quando tem um lado, um ângulo e um ângulo oposto entre eles. Vamos ver aqui? Bom, aí você fala, professor, esse ângulo tem que estar oposto a quem? Ao lado, né, pessoal? Óbvio que ele tem que estar oposto ao lado, ok? Então, veja lá, ó. O caso é, veja bem, lado, ângulo e ângulo oposto. Esse ângulo oposto, ele tem que ser o oposto ao lado, ok? Então, aqui nós temos, ó, lado que vale 5. O ângulo 3 e o ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto? 100. Por quê? Qual é o lado dele que corresponde, não é o 5? Ele não é o oposto? Olha o outro exemplo aqui que nós temos. 5, né? 30 e o lado oposto. Então, veja que são os mesmos valores. Ok? Se eu pegar esse triângulo, colocar em cima desse, você vai perceber que você vai tampar esse 100 com esse aqui, 30 com esse e o 5 com esse. Por isso que é o famoso lado, ângulo e o lado oposto. Então, são 4 casos que vocês precisam dominar e não é nada monstro. Primeiro, é lado, lado, lado. Segundo, é LAU, que é lado, ângulo e lado. E o terceiro, ala, ângulo, lado e ângulo. E o quarto é o lado, ângulo e ângulo oposto. Tudo bem?
Pessoal, vamos ver isso agora, como é que eles cobram nos concursos, nos vestibulares da vida, tá? Como é que é cobrado isso? É o tipo de figura que aparece. Aqui nós temos, na figura, os segmentos AE e ED têm a mesma medida. Qual é o valor de X? Bom, pessoal, eu fiz aqui já a maquete a lápis e vou passar a caneta para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. É meio doido mesmo. Ok? Então aqui nós temos o triângulo. Visualizar agora o triângulo e eu vou colocar os valores. Esse ângulo aqui vale 20. Esse lado vale 16. Esse ângulo aqui, ó, quer dizer que são iguais. E esse outro lado aqui, esse ângulo vale 20 e esse lado aqui vale 2x mais 10. Aí só vai ter isso lá. Aí você fala, e agora? Qual a relação que eu vou aplicar aqui? Ah, 1, lado, 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 2. Lado, ângulo e lado, ou 3. Ângulo, lado e ângulo, ou o outro que é lado, ângulo e lado oposto. Bem, o que você vai fazer aqui? Primeiro, não tem como você aplicar só lado que você só tem dois valores. Aqui, ó. Já começa por aí. Então, o primeiro caso já foi embora. No segundo caso, nós temos o ala, não é isso? No segundo caso, nós temos o lau, né? Que é o lado, ângulo e lado. Ó, lado, ângulo e lado. Então, vamos embora analisar aqui agora. Aqui nós temos o ângulo, nós temos o lado e nós temos outro ângulo. Ok? Vou separar a figura, analisa só essa lá de cima. Nós temos um ângulo, temos um lado e temos um ângulo. Esse ângulo aqui. Agora tampa, olha só para essa figura aqui agora. Nós temos agora aqui um ângulo, nós temos um lado e nós temos um ângulo. Você concorda que eu tenho ala aqui? Que é ângulo, lado e ângulo? Por que que não é o segundo caso, o lau? O lau não é lado, ângulo e lado? Aqui, ó, lado começa no lado. Ele começa no ângulo. Aí depois você tem, se fosse o segundo caso, tinha que ser lado, ângulo e lado. Lembra que eu falei que o lau, os dois lados tem que estar, o ângulo tem que estar entre eles, ó, aqui você não tem nada. Aqui você não tem nada, então você não pode usar o lau. O lado muito menos, porque você tem que ter valor nos três lados, você aqui não tem. Você só tem um, ó, só esse lado aqui, ó. Então, é claro que você vai aplicar quem? O ala. O que é o ala? Ângulo, lado e ângulo. Pronto. Agora, se aplicar na relação, você já sabe. E você já sabe, se esse triângulo é igual a esse, é só você igualar os dois. Então, você vai pegar 2x mais 10 igual a 16. Aí você pode me perguntar, professor, você não vai usar os ângulos? Não. Os ângulos é só para dizer que eles são iguais. Você está trabalhando os lados. Porque na figura ele quer o valor de quem? De x. Aí eu digo para vocês, o valor de x ele está dentro da figura ou ele está no lado da figura? Ele está no lado. Tudo bem? Então, ó, AE e ED têm a mesma medida, ok? Beleza, então vamos lá, continuando resolvendo a nossa equação aqui, oitavo ano. Eu sei que vocês já estudaram a equação do primeiro grau e vocês já sabem. 2x, eu peguei aqui, ó, 2x mais 10 igual a 16. Se você quisesse começar 16 igual, onde é que ele se encontra, você põe igual, tá? 2x mais 10 dava o mesmo. O 10 está positivo, passa negativo. Então vai ser 16 menos 10. Que vai ficar 2x, que é igual a 6. 16 menos 10, devo 10, mas eu tenho 16 para pagar, me sobra 6. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, 6 dividido por 2, então x é igual a 3. Você quer a prova real, pessoal? Então, vamos ver a prova real? Ah, professor, eu quero saber se esse lado tem o mesmo tamanho desse, como ele disse, porque ele está dizendo que esse lado aqui, ó, ele tem que ser igual a esse, então significa que ele tem que ter o mesmo valor. Como é que eu faço isso? Qual é o valor do x, não é 3? Então você substitui lá, ó. No lugar do x, você vai botar o número 3. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 10, 16. Olha lá o outro valor, não é 16? Então esse lado é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse. Ok? Aí eu digo uma dica para vocês, pessoal, identificar. Opa, aqui eu tenho um ângulo, então eu vou lá e coloco A. Opa, aqui eu tenho lado, então põe L. Opa, aqui eu tenho um ângulo. Então aqui você já sabe, ó, ala. Então você já sabe. E o mesmo que você usar num, você vai ter que usar no outro, ok? Aqui também, ó, eu tenho um ângulo. Opa, aqui eu tenho lado. Opa, e aqui eu tenho ângulo. Ala também. Então pronto, é só igualar os dois. Ok? É assim que você analisa. Segundo exemplo.
Na figura abaixo, o triângulo ABC é congruente. Ele já está dizendo que eles são iguais. Ao triângulo EDC, ó, o triângulo ABC, ó, ABC, beleza? E o triângulo EDC, ó, EDC. Os valores de x e y são respectivamente. Bom, pessoal, o que você vai fazer aqui? Eu vou fazer o desenho de novo para vocês, porque eu faço a maquete a lápis, porque para ganhar tempo, porque a gente ganha tempo. Lá durante quando eu tenho o quadro, eu faço lá na hora, né? Aí é mais fácil. Aqui não, eu faço antes, porque as aulas gravadas não é tão simples como presencial, com vocês olhando, conversando, às vezes até brigando entre si. Isso faz parte do dia a dia, né? Somos seres humanos, somos coleguinhas. E aqui não, eu sempre faço essa maquete antes, os desenhos antes, para facilitar, que é como fosse o planejamento. Eu sempre faço o meu planejamento assim. Beleza, pessoal? Então está desenhado, creio eu que todo mundo está vendo. Eu sei que tá porque vocês enxergam. Então vocês estão vendo, olha só. Ele quer o valor de x e y, não é isso? Então você tem esse triângulo aqui, ó. Vamos separar o triângulo? Separa aqui, ó. Olha, você tem esse aqui, ó. Aqui é 2x menos 3 e aqui é 23. Agora o outro, você tem esse aqui que é 15. Aqui é 3y mais 2, beleza? Pessoal, ele está dizendo para nós que o triângulo AB é igual a DE. Ele já disse isso para nós, ok? O triângulo lado AB é igual a DE. O que é o lado AB? Olha o lado AB aqui, ó. E olha o lado DE aqui, ele está dizendo que eles são iguais. Se eles são iguais, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou igualar os dois. Então, você vai pegar 3y mais 2 igual a 23. Aí você fala, professor, me prova como que você sabe que eles são iguais. Queridos, olha aqui. Olha aqui. Localiza agora do outro. Olha aqui, certo? Tá vendo aqui? Olha o segmento aqui, ó. Tudo isso aqui já estava na figura. Você quer mais o quê? Olha aqui. E olha o outro aqui, ó. Então, pessoal, o que acontece? Então, isso aqui já é a prova que eles são iguais, que eles são congruentes, entenderam? Olha esse vértice aqui, ó. Um tá lá em cima, o outro tá cá embaixo. Se eu desfazer a figura, você concorda que esse dele vai lá para cima? Desfaz essa figura, ela tá cruzada, desfaz ela para você ver. Se ele não tá lá, se o D não vai lá para cima e o E não vem para baixo. Entenderam o que eu quis dizer para vocês? Então é por isso que eu estou dizendo ó, que AB é igual a DE, através desse caso. Então aí você pegou 3y mais 2 igual a 23. Então 3y é igual. Ele é positivo, passa negativo. Que 3y é igual a 21. Ele está multiplicando, passa dividindo. Toda fração é divisão. 21 dividido para 3, y é igual a 7. Tudo bem? Bom, ele pede o valor de x e y. Então, vamos encontrar agora o dos x. Bem, o que nós temos que fazer aqui agora? Nós já sabemos, vamos pegar aqui. Isso aqui não precisa vocês fazerem não, tá, pessoal? Eu estou fazendo só para ficar mais claro para vocês. Ok? Ele está dizendo que BC, localiza BC, ó, BC. É igual a CE, localiza CE. Ó, BC, CE. Ele está dizendo que eles são iguais. Se eles são iguais, é só você igualar os dois. Então, vai ser, ó, 2x menos 3 igual a 15. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei, ó, esse lado é igual a esse, por causa desses traços. E esse segmento aqui, ó, é igual a esse. Aí, ó, 2x é igual a 15. Ele é negativo, passa positivo. Que 2x é igual a 18. Ele está multiplicando, passa dividindo. Toda fração é divisão. 18 dividido para 2, x é igual a 9. O que ele perguntava para nós? Que determine o valor de x e o valor de y. Ok, pessoal? Tá claro para todo mundo? Aí você fala, professor, como é que eu sei que isso vai estar certo ou tá errado? Pessoal, faz a prova, nós fizemos lá. Qual é o valor de y aqui, não é 7? Ó, esse lado vale 23. Aqui também tem que valer 23. É só você multiplicar. 7, ó, 3, o valor do y é 7. 7. 3 vezes 7, 21. Com mais 2, 23. Agora vamos ver o 9? Aqui é 15, então esse aqui também tem que ser 15. Então, olha só, 2 vezes 9, 18. 18 tira 3, 15. Então está comprovado que realmente eles são congruentes. Que apesar que ele já disse para nós, ó,
ele afirmou, tá vendo aqui, ó, é congruente ao triângulo, então ele tá dizendo que são iguais. Tudo bem, pessoal? Beleza, pessoal. Então, pessoal, aqui é a nossa teoria. O que eu vou fazer agora? Daqui a pouco eu vou postar uma atividade, beleza?